Questões. Nossa, a galera foi bem mal. Ninguém fechou hoje, hein? Nem o Vitor. Foi, eu acertei. Acho que errei 3, parece, pelo que eu tô vendo aqui. 2, Sim, eu 5, mando o seletor 6, aqui, tem aqui 7, aberto. 9, Ué, tem? 10, 11, 12, 13. Nossa, um monte. Só que eu não sei se é porque o pessoal chutou. 14, 17, 21, 22, 23, a 25, Ó, a tem uma questão de 26. critical reason que eu acho que eu errei, mas eu acho que ela é tipo. Que muita gente vai errar. Eu tava olhando a resposta aqui, que putz, é muito roubada ela. Eu tenho percebido que as primeiras e as últimas sempre ficam nessa lista. Eu acho que é porque as pessoas tendem a chutar as primeiras e as últimas, né? Eu Ou acho que as começa pelo últimas. final É, pra e galera chuta o esquecer. início, ou começa pelo início e chuta o final. É. Porque sempre é uma escadinha assim, tá vendo? 26, 27, 28, 29, 30. Aí, ó, tá aí as questões, vou mandar lá no grupo a imagem. Putz, agora essa prova aí tem algumas questões repetidas de outras provas. É, a do hard drive lá eu lembro que a gente fez Foi, aqui. eu percebi. Teve mesmo. Agora, tem uma questão aí que eu já tava olhando aqui, tá com o gabarito errado. Quer dizer, eu suponho que tá com o gabarito errado porque eu já fiz ela, tipo. Inclusive aqui, e o gabarito era outro. Que é o lá da média, de x, y, w, z. Tava olhando aqui no gabarito, parece estar diferente. Mas enfim. Começa aí, Alguém Action. quer que eu mande? Se alguém quiser que eu mande, me manda um e-mail pelo WhatsApp, tá? Começa Ô, aí, Action. Tícia, Sinta a vontade. manda o gabarito também que eu não consegui submeter, cara, dessa O vez. gabarito É tá aí Ah, como? sim. então. Eu coloquei. Ah, No tá. chat, no chat, desculpa. Aí sim. Quem, Ah, tá. quem, quem submeteu e perdeu aí o acesso, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, tá? Vou jogar aqui as questões no Tá chat. carregando aí. Putz, isso aqui carregou, mas. Já joguei, na verdade, tá aqui, ó. Eu vou mandar o 2, 5, PDF. 6, 7. Eu mando o PDF no grupo Eu aqui. acho que a gente pode começar pelo aquele esquema de matemática, né? Porque eu acho que é Manda o mais PDF no, prático. no grupo do WhatsApp, porque tem gente que não tá conseguindo Mano, acessar o Drive. Ai, ai, ai. Oi, gente. Tá, vou. sabe o meu erro de não conseguir submeter? Eu tô muito puta até agora. Mas agora é porque eu queria aproveitar o último segundo e não dá. Você tem que deixar a É, merda tem que dos deixar um 2 tempo no minutos save, né? finais. Não dá pra aproveitar aquele finalzinho. E você nem consegue nem raciocinar direito a Ai, ai. questão. Mandei no grupo aqui a. Vou mandar no chat aqui. Aqui, ó. Conseguem acessar aí o link do gabarito. Ah, não, não é esse não. É esse aqui. Ah, tá, vamos começar logo, pra não ficar um olhando pra cara do outro aqui e tudo mais. Ah, aqui, vamos fazer o seguinte, já que tu tá aí. Eu faço um, tu faz outro, pode ser? Cara, A gente só não vai sei se eu vou conversando. conseguir ajudar muito, mano. A gente Mas vai vamos aí conversando, então. relaxa. Tá, aí. Já que a gente vai começar com a parte de matemática, já que ninguém liga pra Critical Reasoning e RC, você quer começar ou quer que eu comece com a 10? Deixa eu ver se eu acertei a 10, né? Tá, da 10 dá pra fazer. Show. Vamos lá. Deixa eu parar aqui, apresentar. Apresentei. Ah, e se alguém quiser também pode falar, tá, gente? Pensar, eu acho que eu acertei, eu queria mostrar meu jeito e tal. Fica à vontade. Como a gente fez se acertou ou errou? Pelo link, você vê, tem ver pontuação e consegue ver qual foi. Ah, aqui, deixa eu só. Tá, vamos Vou ver. mostrar aqui. Ah, beleza. Tá dando pra ver aí? Tá dando sim. Beleza, vamos lá ver qual que é essa 10. A 10 ainda é da parte de RC. Vai pra 11, na verdade, desculpa, porque a 10 é. A gente começa pela matemática. Cara, a 11 vai ter que ser com você, porque eu errei essa aqui. Tá. Tá bom então. Beleza.
Tá, só pra mostrar, Natália, aqui, ó. Você vem no seu link aí tem. Se você ainda tiver, né? Vê pontuação. Salvo engano, isso daqui é o código que aparece toda hora no formulário lá. Eu não verifiquei agora, mas eu acho que é. Não sei se perder, mas manda um e-mail pra ti. Se você mandou e perdeu isso aqui, ela te devolve isso aqui. Manda e-mail não, né? Manda um WhatsApp. Quem conseguiu submeter, quem apertou o botão e a prova foi, eu consigo pegar a resposta aqui. É só mandar um e-mail pelo WhatsApp que eu pego aqui no sistema. Esquece, dói. Tá, beleza, vamos lá. Questão 11. Tá. Se dois fatores da equação x ao quadrado menos y ao quadrado e esse produto notável aqui, que vai ser x mais 2y ao quadrado, se você abrir, né? Pra não ficar repetindo um monte de letra. Forem escolhidos aleatoriamente, qual a probabilidade do produto dele conter o termo 2y ao quadrado? Beleza. Então logo de cara a gente pode resumir isso daqui em uma equação só. A gente multiplicar essa com essa de baixo. Mas, porque a gente tenta ser eficiente, a gente tem a equação x ao quadrado menos y ao quadrado. Essa mesmo. Essa aqui. E a outra seria x ao quadrado mais 4xy mais 4y ao quadrado. Se a gente fatoriar essa equação, essa aqui é fácil, né? Ficaria x menos y, x mais y. E se a gente fatoriar essa equação, a gente percebe que aquela regrinha, né? De a ao quadrado mais, isso aqui é um a, tá? Mais 2ab mais b ao quadrado. A gente percebe que b seria 2y e a seria x. Então aí você ficaria, e aí você ficaria com os fatores x, esse aqui é fatorado, x mais 2y ao quadrado, ou cada uma vez, né? Então a gente tem ao todo 4 fatores, não é isso? São 4 fatores? Isso, são 4 fatores. Esse e 2 desses, naturalmente. O que a gente tem que fazer é 4 fatores, selecionar 2 aleatoriamente. E aí o que a gente vai fazer é combinação, basicamente, aquela combinação de 4, 2 a 2. Eu acho que é assim, não sei se é invertido não. Acho que é assim mesmo. E aí, de todo jeito, você vai ter aquela formulazinha, né? 4 fatorial dividido por 2 fatorial. 4 vezes 3 dividido por 2. 2 vezes 3, 6. Então você tem 6 possibilidades de escolher, tá? Você pode ir contando, se você tiver um pouco de dificuldade nisso, já que é pouco. 6 formas de escolher pares de fatores aqui dentro. Sendo que pra gente ter um número que contém o fator 2y ao quadrado, a gente só pode pegar um desses 2 fatores que existem aqui. Cadê? Por quê? Porque se eu pegar os dois juntos, eu vou ter um fator que é 4y ao quadrado, como a gente já vê na equação original. Se eu pegarmos, por exemplo, esse fator, o primeiro, multiplicar com esse, vou ficar com... Porque eu tô com preguiça de escrever, vou colocar só no Fran. X mais y vezes x mais 2y. E aí você vai ver que vai aparecer 2y ao quadrado lá. No final da equação. Assim que ele carregar aqui, blá blá blá. Cadê? Putz, que quebra horrível é essa? Pronto, obrigado, esse aqui. Esse aqui. E aí você tem o fator de 2y ao quadrado ali no meio. E aí você vê que, tipo, você pode pegar esse com esse, né? Esse também com esse. Eu coloquei x mais y, na verdade, mas tá x menos y. Vai ser a mesma coisa. Vai aparecer 2y no final. Sendo que aí você tem duas alternativas das 6 possíveis, né? Só que você tem dois fatores iguais. Então se você pegar o segundo fator, que estaria aqui, seria igual a esse, né? Você pode colocar com esse e com esse. Então você tem 4 possíveis combinações dentro das 6 possíveis totais, que seria... Qual que não vai ser? O primeiro multiplicado pelo segundo, o segundo multiplicado pelo primeiro. Então, enfim, seria a mesma coisa. Então você tem 4 de total de 6 possibilidades. E aqui não tem 4 sobre 6, mas tem 2 sobre 3, que é a mesma coisa. Então a resposta é a letra D. Letra D. Acho que é letra D, isso mesmo. Beleza, próxima, 12, vai aqui. Todo mundo entendeu? Desculpa. Alguém ficou com dúvida? Alguém discorda? Alguém tem um jeito mais fácil? Então factor seria diferentes formas que a expressão pode tomar. Factors são fatores, na verdade, então são divisores. Quando eu pego, por exemplo, fator de 4, seria 1, que 1 divide 4.
2, porque 2 divide 4. E 4 em si. 3 não divide 4. Só que quando a gente pensa em expressões algébricas, tipo aquelas lá, a gente pode quebrar em fatores, porque aquela divisão, aquela equação original é divisível pela de baixo. É que nem fatoração, por assim dizer. Ô, Vitor, você se pode fazer a correção inteira? Essa prova aqui eu não mandei muito bem não, velho. E daqui a pouco eu vou ter que dar uma saidinha também. Tranquilo, tá bom, tudo bem. Tá, então deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Vamos ficar olhando um pouquinho pra cara do Aki aqui. Saiu. Valeu, valeu. Não, tá, aqui já tava travado na tua tela. Não, tá, eu vou continuar aqui. Se alguém quiser, tipo, acha que tem um jeito melhor e tal, pode falar, tá? Do teu jeito, cadê a 12, né, a próxima? A 12, 12. Ah, tá, beleza. Essa pessoa aqui, Mr. Miss Morris, investiu em 2 fundos, o A e o B, tá? O total combinado é de $100.000, ou seja, soma os 2 fundos direto. E no ano, em um determinado ano, e a gente pode considerar o primeiro ano, porque a gente, se não seria impossível fazer, né? Primeiro ano, o fundo A pagou 23% e o fundo B pagou 17%. Sendo que a divisão não foi igualitária, tá? De 50 a 50. Aí, pode até ser, mas não foi nesse caso. Então o que é que ele fala? Que como é que pode ser? Os juros que ela ganhou no fundo B foi exatamente 200 a mais do que ela ganhou no fundo A. Tá. Então o que é que a gente vai fazer? A gente pode ter um sistema de equações que a gente pode pensar no seguinte. Eu vou chamar A e B para cada fundo. Então, o fundo A com o fundo B, a soma dos dois dá 100.000. 100k. E 0,23, que seria 23%, vezes o montante que ela investiu em A, vai ser igual a 0,17% mais os 200 a mais que ela ganhou em... Esse 200 é aqui ou é aqui? Peraí. Ela ganhou isso aqui, seria igual mais 200. Exatamente 200 a mais do que os juros que ela ganhou no fundo A. Isso, então os juros do fundo B é 200 maior tá aqui. Peraí que agora eu confundi. Eu acho que putz, peraí. Deu um branco aqui, peraí. Os juros que ela ganhou no fundo B é exatamente 200 a mais que ela ganhou no fundo A. Quer dizer então que o que ela retornou do fundo B, que é 17% de B, vai ser igual ao fundo de A mais 200. Então é o contrário aqui. Então aqui é menos. Pronto. Todo mundo entendeu ou alguém está confuso aqui? Nessa questão, para não ter duas equações, pode calcular quanto que ela teria investido. Você quer explicar, José? Já para variar um pouquinho, porque senão eu fico... Só acho que o mínimo para ter o mesmo retorno é 42.500. Mas não é 42k a resposta? Acho que é 42k, não, essa aqui. Agora, acho que é 42k. Tá bom. Tá certo. Não, tá. Tá, deixa eu voltar pra cá. Deixa eu dar uma filadinha aqui, porque... não tá dando pra... Eu acho que eu tenho o arquivo aqui em algum lugar. Porque eu tô confuso agora se é 200 ou o lado de cá ou o lado de cá. Mas enfim, a gente cobre no final. Do todo jeito. A IP é 100 mil e aqui... basicamente você tem que resolver esse sistema. E aí você pode resolver de diversas formas, né? Tá, para não perder você pode fazer B é igual a 100k menos A. 100k, né? Menos A. E substituir aqui. Para não perder tempo, eu vou colocar aqui no Fran, só porque enfim, eu tô com preguiça também de escrever. A mais B. Tá, A mais B é igual a 100 mil. E 0,17A é igual a 0,23B menos 200. Isso, vai variar. Ué. A mais B. Tá. Eu coloquei B maiúsculo. Frescura do Fran. Pronto, ué.
peraí. Mais 200? É mais 200. Mas por que é mais 200? Agora eu tô confuso. Não deve ser menos. Deixa eu ver se tem 43, porque eu acho que não tem 43. Não tem 43 aqui. Mas de todo jeito, tem teoria. Você vai colocar a diferença dos fundos, colocar. Acho que o problema tá só aqui. Que eu que tô interpretando errado. Se alguém puder explicar isso aqui, na verdade eu te agradeço. Os juros ganhando no fundo B é exatamente 200 maior do que os juros que ele ganhou no fundo A. Então você teria que, para o fundo B ser igual ao do fundo A, você teria que ter do fundo A mais 200, não? Então você teria que esse mais 200 estar aqui. E aí quando passa pra lá, passa menos de 200. Por que tá errado isso aqui? Rapaz. Ô, Vitor, acho que você colocou os percentuais errado lá. Você trocou do A e do B. Ah, foi? Não, o A é 23 e o B é 17, não? Eu coloquei ao contrário? Acho que na conta você tinha colocado 17 e 23. No Wolfram. Ah, Aí. tá. Ah, tá. Obrigado, obrigado, obrigado. Nossa. Ah, agora faz sentido. Não, mas aí B é 58, seria o contrário. Não? E aqui é... Ah, não, é aquele que é em A. Tá, 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 tá. Show, show, obrigado, obrigado. Tava dando branco aqui. De todo jeito, desculpa aí pela enrolação. Ficou claro agora, tipo, basicamente você tem que fazer esses dois sistemas. E a forma como você encontra os dois sistemas, você pode fazer tipo, do jeito que você quiser. Pode fazer esse jeito aqui, você pode fazer substituição, você pode fazer. Enfim, tem vários jeitos. É porque tem um que é muito hardcore. Mas enfim. Ficou claro? Alguém não entendia isso aqui? Ah, show. Beleza. Prosseguir. 12, 3. 3,14, 3,14. 3. A redução do preço do petróleo foi por 10%, permitiu ao motorista comprar 5 galões a mais por $180. Acho o preço original do petróleo. E aqui, no caso, eu supus, pelos preços aqui serem bem pequenos, eu supus que é o galão do petróleo, né? Porque, enfim, petróleo em litros, em galões, é como de galões aqui, eu achei o preço do petróleo por galão. Então, logo de cara com isso. Tá, você vai ter o preço original do petróleo chamado de X. Chamar de P, na verdade, fica mais fácil. P. Com 0,9P, ele conseguiu comprar 5 galões a mais por 180. Não parece. 5 galões a mais. Tá. Então, o preço original que ele pagava, desculpa, é de 180. Na verdade, desculpa, porque senão não faz sentido. E aí, com essa redução de preço, ele conseguiu comprar 5 galões a mais com esses 180 do mesmo dólares. Então você pode ter que você vai ter que 0,1 P vai ser igual a 180 dividido por 5, é isso? Aqui dá 45. Mas aí daria 4,5 na resposta. Rapaz. Teria 5, 5 e 4. Deixa eu olhar no caderninho aqui um minutinho. Porque, enfim, fez no papel. Putz, pra achar agora vai ser foda. Tô me sentindo melhor agora com você se batendo pra resolver as questões. Não, tá. Putz. Cadê? Eu vou dar uma filadinha, peraí. Pô, não tá aberto. Vou dar uma filadinha aqui em algum lugar. Como é que eu vou achar isso? Deve ter por aqui. Você quer que eu mande o PDF? Não é aqui não. Quer, na verdade. Se não, abre aí ele e compartilha a tela, só pra eu ver. Porque eu acho que eu tô confundindo alguma coisa aqui também. Porque a Eu ideia... acho que eu até mandei no chat aqui, não? Vou mandar de novo. Não, mandou o link, mas o link não tá carregando aqui. Tem um problema nas páginas. Carrega muita página. Não, aqui abriu agora. Abriu agora. Deixa eu voltar pra cá. Tá dando uma filadinha aqui.
Preço do petróleo, isso aqui. Tá, se ele conseguiu X galões, 180, então o galão é 180 sobre X. Sim, tá, o preço antigo. Tá, porque é a diferença. Tá. Então ele conseguiu X. Certo. E ele conseguiu 180 sobre X mais 5, que é o novo preço. O novo preço é 10%, 9% do outro preço. Então, exatamente. Tá, desculpa. Perdão, pessoal. A ideia é que o preço do galão é 180 vezes dividido pelo preço do galão. E a gente quer achar o X, né? Com preço novo, ele conseguia comprar com 180 vezes o X', que é o preço novo. Ele consegue comprar X mais 5, na verdade. X mais 5. Sendo que o X novo é 90% do preço antigo. Então você vai ficar com 180 sobre X é igual a 180 sobre X vezes 0,9 mais 5. É isso? É isso. É exato, é isso. Não, é o contrário. 162 sobre X. Putz, esse mais 5 é embaixo ou em cima? Mas eu acho que é embaixo mesmo. Não, em cima mesmo. De todo jeito, peraí. Isso aqui vai dar 118, 162 sobre X. Então a gente vai ficar com 180 sobre X é igual a 162 sobre X mais 5. E aí eu posso passar isso para lá, vai ficar 18 sobre X é igual a 5. Isso. Não, tá errado isso aqui ainda. Putz, essa eu tô confundindo. Alguém faz, por favor, porque eu tô banando todo. Até olhando o gabarito. Tô travado aqui. 180 sobre X, 162 sobre X, X mais 5. X é embaixo? 5 é embaixo? Mas por que 5 é embaixo? Eu confesso que essa aqui eu não tô entendendo. Tô me enrolando, pessoal. Alguém entra aí, por favor, me salva aí. Fala, Vitor. Oi. Cara, faz assim, é melhor. Bom, 180 é igual a X vezes X é o número de galões que ele conseguia comprar, certo? Tá. 180 é igual a X. Colocou um X aí. 180 é igual a X vezes o preço anterior. Tá. E agora ele está falando que com 180, bota 180, ele consegue comprar 5 galões a mais. Então 180 agora é igual a X mais 5 vezes o novo preço, que é 90% do preço atual, entende? Entendi. Deixa eu botar aqui, isso aqui. Certo. Como isso aqui é igual a isso, né? X vezes P. Pronto, aí tu resolve isso daí, tu pode dividir as duas equações para ficar mais fácil, contar logo 180, tá ligado? E aí com isso tu acha, facilmente tu vai achar o valor de X, só que ele quer o valor de P, né? Tipo, dividindo é basicamente o que ele colocou direto lá na resolução. Foi isso que ele fez. 5 vezes 0,9, 4,5. Isso. Vai ficar 0,1 igual 0,1x, Entendi. 0,1px X é igual a 45. 4,5p. Isso. X igual a 45. Sendo que isso é a quantidade de galões, não é o preço, né? O que ele quer é o preço. Isso, é o P. Aí Aí passa 45 dividido 180 dá 4. Sim. Obrigado, é isso mesmo. Ah, Show. Valeu, pessoal, vai. Se quiser fazer, pode ficar fazendo, tá? Tô meio enrolado isso aqui. negócio. Tá, alguém não entendeu? Alguém discorda? Alguém teve um jeito mais fácil de fazer? Vamos pra 14, então. Não sei nem se foi 14, na verdade, que a gente fez. Não, foi a 13. 14. Tá. Tá, isso aqui é... Você tem um triângulo, você tem dois pontos do triângulo. Tá, isso aqui é triângulo reto. As coordenadas P e Q. Ele fala que a altura de um outro triângulo equilátero x, y, z. Tá, aí você sabe que é o triângulo, porque não contém nem P nem Q. É o mesmo que a distância de segmento PQ.
Qual é a área desse triângulo XYZ? Beleza, essa aqui você auxilia muito se você souber já desse aqui. Que a altura de um triângulo equilátero é desculpa, a altura dele é igual a L raiz de 3 sobre 2. Se você não souber, você vai ter que perceber que no triângulo equilátero você vai ter um ângulo de 60, tá? E aí quando você faz isso daqui, você faz aquele negócio seno, cosseno, né? E aí você vai ter que, isso aqui é H sobre L. Isso aqui é L, isso aqui seria H. Desculpa pelo rabisco, tá? E aí você vai ter que cateto oposto sobre hipotenusa é seno. Seno, isso. E aí o seno de 60 você tem que saber que é raiz de 3 sobre 2. Eu vou fazer aqui H sobre L. E aí você passou ele pra cá e descobre isso, tá? Do jeito que você já souber disso, fica muito mais fácil. Qual é o ponto inicial? A gente tem que saber qual é a distância do ponto P até o ponto Q. Então você tem um triângulo lá com o ponto P, menos 2, 9. 9, menos 9. 9 e menos 7, 3. E outro ponto Q, menos 7, 3. A gente tem que saber essa distância daqui. E a distância é tipo a diferença dos quadrados, né? Então, basicamente você tem que saber isso ao quadrado, mas isso ao quadrado. Aquele negócio de Pitágoras. E aí você pensar no seguinte, a gente está em menos 7 no x e daqui é menos 2. Então aqui é 5. E aqui está 3 para 9, então aqui é 6. E aí, basicamente você tem que fazer a raiz de 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 5 ao quadrado vai ser 25. Isso aqui vai ser 36. Isso aqui vai dar 64. Não. 50, 61. Não, peraí. Não, eu lembro que dá 3. Peraí. Menos 2, menos 7. Tá certo os números. Menos 7, menos 2. Menos 3. Tá. Desculpa. Aqui é menos 3. Agora faz sentido. De 9 para menos 3, você tem a distância de 12. Agora sim. Então aqui, em vez de ser 6, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui é 12 ao quadrado. Isso. Aqui é 25 e aqui é 144. E a soma disso daqui dá 169. Isso, que a raiz aqui é o número perfeito, né? 13. 169 raiz de 13. Beleza, então a gente já sabe que essa distância aqui é 13 agora. Show. O que a gente vai fazer com isso? Isso aqui é igual a altura de um outro triângulo. Pera aí. De um outro triângulo equilátero, né? Deixa aqui essa fórmula. Do nosso novo triângulo equilátero. A altura é 13. A gente precisa saber, ou pode usar aquele negócio que uma triângulo equilátero é quadrado raiz de 3 sobre 2, ou talvez um pouco mais perto a gente já tem a altura desse triângulo, só precisa saber um lado. A base, na verdade, aqui é equilátero, que a área de todo triângulo é a base vezes a altura. Beleza, a altura é 13. Então eu posso já jogar nessa fórmula, então vou ficar com L, raiz de 3 sobre 2 é igual a 13. Passando 2 para cá, 26. Então L vai ser 26 dividido por raiz de 3. Então o que a gente tem que fazer é... Peraí, L... Isso. E aí o que a gente tem que fazer é... Eu vou deixar aqui, em vez de 26, vou deixar 13 vezes 2. Vai ficar mais fácil entender por quê? Porque a altura de um triângulo, como a gente falou, é base vezes a altura dividido por 2. A altura a gente sabe que é 13. A base a gente descobriu que é 13. Vou deixar aqui em preto. 13 vezes 2 dividido por raiz de 3. Dividido por 2. E aí a gente pode cortar esse 2 com esse 2. Aqui fica 3 vezes 13, 169, que é o que a gente achou lá antes. Dividido por raiz de 3. Agora sim. Que aí dá a letra A. Nossa, tinha muita coisa aqui. Show, eu nem tinha visto aqui o que a Tamara tinha falado. Mas show, essa aqui é bem direto se você souber, tipo, esse detalhe do triângulo, da altura de um triângulo equilátero. Se você não souber, você tem que apelar lá para o seno e cosseno. Tá, de todo jeito, se ninguém teve dúvida, se ninguém achou um jeito mais fácil de fazer, passando para a próxima. 14, não, 17, né? 17 eu acho. 17. Essa aqui já tinha caído alguma vez, que eu lembro que a gente fez. De todo jeito. Tá. Beleza.
Um cara que faz prova, basicamente, até o cara que faz prova tem que resolver o design de um teste de probabilidade numa lista de 21 questões. Das 21 questões são classificadas em 3 categorias: fácil, difícil, médio e fácil. Se tem 7 questões para cada categoria e o cara que está fazendo o teste tem que selecionar 2 de cada categoria, quantas diferentes combinações ele tem que fazer? Ele consegue fazer. Qual é a ideia aqui? Eu tenho que pensar que ele vai ter 7, sei lá, difícil, hard, né? Vai ter 7 opções. Sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções aqui. E ele tem que escolher 2, ou essa, por exemplo. Ou essa, enfim. E aí a ordem que ele escolhe, tipo, não vai importar, tá? Por exemplo, ele colocar a segunda e a quinta, ou a quinta e a segunda é a mesma coisa. Beleza, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que escolher, então, dentro de um universo de 7, tem que escolher 2 questões. E aí a forma natural seria 7 fatorial, que é dividido por 5 fatorial, sendo que pelo fato de que essa e essa é a mesma coisa que essa ou aquela, tipo, a 2 e a 5 é a mesma coisa que 5 e 2, eu tenho que corrigir também dividindo por 2 por causa dessa repetição. Por 2 fatorial, né? Mas vai ser por 2 no caso. E aí isso é para escolher das difíceis. Para escolher da fácil ou da média, vai ser o mesmo processo. Média ou fácil. Vai ser a mesma coisa. Então eu só tenho que fazer isso aqui elevado ao cubo, porque eu vou multiplicar isso uma vez e outra vez. De vez em quando eu me confundo até nessa combinação, porque eu não faço dessa forma. Eu faço combinação como o primeiro número, né, fatorial, dividido pela diferença do número entre um e outro, andando. Então ficaria 5 vezes 4 vezes 3, blá 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 blá. O que vai ser a mesma coisa 5 fatorial. Mas enfim, a sacada é você perceber que esse 2 aqui vai entrar, porque essa questão e essa é a mesma coisa que essa questão e essa. E aí você vê que tem até as 2 respostas na prova, até percebi isso. Que tem tanto a letra B aqui quanto a letra A, sendo que a letra A é certa por causa dessa diferença de... Porque essa possibilidade de você poder escolher 2 números, 2 questões iguais. Todo mundo pegou? Alguém discorda? Uma pegadinha essa. É. Tá bom. Beleza, 17, depois de 17 era 21, 21, 21, 21, 21, 21. Esse aqui também a gente já fez. Inclusive até tinha errado, eu acho. Essa foi direto. Putz, eu até lembrava que era 33. Eu nem fiz questão nada. Enfim. Sim, sim. Sim, essa aqui é 23. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que 23. Muita gente marcou D, que as 2 respondem sozinhas. Porque essa aqui já caiu na prova. Tipo, eu tenho certeza que essa aqui é D, cada uma responde sozinha. Mas aí o gabarito não é D. Eu acho que o gabarito é outro. Tava olhando antes. Cadê? Aqui. C. E aí, porra. As duas juntas nada a ver. Mas enfim, voltando pra cá. A 21. Se N, C e D. Como é a 21? A 21 tá errado o gabarito? A 23. A 23 tá errada. A 23? A gente já fez essa questão em alguma outra prova. E na outra prova, tipo, a resposta. E também porque essa é fácil, querendo ou não. É a letra. Letra D, desculpa. Cada um responde sozinha. Se parar pra pensar, a média daqui. A 23 não é letra C, no caso. Não, é letra D. E eu tenho certeza que essa questão aqui tem outra das provas que a gente fez. Se a gente olhar lá, o gabarito vai estar diferente. Mas enfim. Sem se preocupar muito com isso. A 21. N, C, D são números positivos inteiros. Tal que a gente quer saber qual a divisão entre. O resto da divisão entre D e C. A primeira assertiva me diz que D mais 1, quando dividido por C mais 1, tem resto 5. Essa daqui é tipo. Se você tiver um pouco mais de familiaridade com os números, você vai perceber logo, cara, que essa aqui é falsa. Mas tentando transformar isso aqui de um jeito mais rigoroso, seria. Eu tenho o número D, tá? Tal que quando dividir por C mais 1, vou usar essa forma matemática aqui, o resto vai ser 5. Tá? Você pode usar mod, enfim, quem tem familiaridade. Sendo que a gente quer saber qual é o resto da divisão de D sobre C. Qual é o resto dessa divisão daqui?
E a pergunta é, imagine, por exemplo, que D é 6 e aqui é 3. O resto vai ser 0. Mas se aqui D mais 1, foi 7 sobre 4. Isso aqui vai mudar. Então, tipo, logo de cara, beleza. Se fosse 6 e 3, o número ia ficar 7 e 4, o resto ia ser 3. Mas se for outro número, 7 e 3 inicial, 7 e 4. Aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar 5. O resto é 3. Putz, que exemplo ruim. Se for 8 e 7. O resto aqui seria 1. Mas se eu colocar aqui dessa diferença de... ficaria 9 dividido por 8. O resto continua 1. Se eu fizer... E aí pronto, a gente já percebe que esse número, no caso anterior que era 6 e 3, o resto passou de 0, passou para 7, 4, para 3. Nesse número eu comecei de 8 e 7, e o resto é 1, e passou para o resto 1 também. Então não existe... Tipo, cada número aqui vai dar um número diferente em relação a isso. Você pode pensar que, se você tirar esse mais 1 daqui, se você souber isso, você sabe o resto de D sobre C. Mas se colocar mais 1 aqui, isso pode impactar no divisor. E aí você depende da relação inicial. Deve ter algum jeito mais matemático de explicar isso. Mas, putz, pra mim, tipo, pessoalmente, é bem direto isso daqui, que se você somar 1 embaixo, você perde a informação do restante. Se alguém conseguir explicar isso matematicamente também, fica à vontade. Mas a 2, que é bem mais fácil de responder, seria ND mais NC dividido por CN, o resto é 5. E essa aqui é bem mais fácil, por quê? Do resto vai ser 5. Porque eu posso cortar o N daqui com todo mundo. E eu vou ficar com D mais C dividido por C. E o resto vai ser 5, como ele falou. Sendo que isso daqui eu posso só quebrar em fato de que vai ser D sobre C mais 1, porque seria C sobre C. E tem o resto 5. E aí eu sei, beleza, eu passo 1 para cá voltando, então o resto vai ficar 4. E aí eu sei qual é o resto dessa divisão, que é justamente que a pergunta o que ele quer. E aí você consegue saber que só a 2 responde a pergunta. Que é... Qual é a questão? É 21, né? 21. Só 2 responde a pergunta. Alguém discorda? Alguém acha que tem algum jeito e tal? Beleza. Tem 2 Humbertos aqui, agora que eu percebi. Só uma coisa, no primeiro, Tá. teria, tipo, a gente poderia considerar, por exemplo, supor que acho que D seria igual a 6 e C igual a 1, por exemplo. Isso é igual a 1. E aí meio que negaria 1, não? Porque a gente poderia ter essa possibilidade. A 1 seria D mais 1, ficaria 7 sobre 2, o resto é 5. Ah, não, Não, tô viajando. Não, tá, tipo, a ideia basicamente é, se você tipo, não consegue matematizar, por assim dizer isso aqui, você pode chutar pares de números que vai tipo, mostrar resultados conflitantes. E aí, por exemplo, aquele par que a gente escolheu, o 6 e 3, e depois escolheu D igual a 8 e C igual a 7, traz resultados diferentes, conflitantes para isso. E aí você vê que tipo, essa alternativa só vai me dar a resposta para alguns números específicos. E como eu não sei qual é o número específico, ela não me responde. Isso é um truquezinho que você pode usar em DS quando a questão é difícil. Outra é você fazer matematicamente, né? Mas apesar que eu sei que tem um jeito fazer isso, eu não estou conseguindo pensar exatamente. Eu sei que eu uso matemática modular, né? Módulo, mod D, enfim. Esse aqui pode ser interessante se você quiser, tipo, ver alguma vez na vida, dar uma estudadinha, porque pode ajudar nesse tipo de questão. A aritmética modular, que é... Muita gente do ITA usa aritmética modular. O Google tá me ouvindo até. Que é basicamente essa ideia de, tipo, de restos e tudo mais. Mas de todo jeito. Voltando pra cá. 21 foi. A outra é 22, né? Eu acho que era, porque tava em sequência. Isso, 21, 22, 23, 25. Só pula 24. Tá. A 23 tá, tipo, dizendo logo de cara. 99% de chance de certeza. Não, 100% de chance que agora tá errado. Que ele diz que as duas juntas, sabe, responde a média. Mas se eu sei qual é a soma de todo mundo, né, esse meio daqui, dá 20, é só dividir por 4 e da média dá 5. Então, tipo, só 2 me responderia já, de certeza. Então o gabarito já tá errado. Então eu vou pular ela. Mais questão 22. Z igual a x elevado a n menos 19. Z é divisível por 9? Divisível por 9? Tá.
z é igual a x elevado a n menos 19. Qual é a sacada daqui? Na primeira alternativa ele me fala que x é igual a 10 e n é um número positivo. Pensar no seguinte, x é 10, eu vou ter, se n for 1, 19, se n for 2, 19, e assim vai. O que é que começa a perceber? Começando a partir daqui de baixo. 100 menos 19 dá 81. 10 ao cubo menos 19 vai dar 981. 10 ao quarta menos 19 vai dar 9,981. O que é a sacada? 81 dividido por 9 a gente já sabe. E 981 a gente consegue fazer que isso aqui é 900 mais 81. 900 é dividido por 9, ok? E 81 também, que a gente já sabe. E assim vai, você pode quebrar de novo. 9.000 dividido por 9, blá 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 blá. Você começa a perceber que esse 19 aqui só está fazendo essa diferença, ficar com o número divisível por 9 no geral. Então, para x ser 10 e n 2 ou maior, responde. Mas ele fala que é positivo, então tem que verificar 1. Isso aqui dá menos 9. E aí vai para um negócio que muita gente confunde. Menos 9 é dividido por 9, tá? Então você pode dividir um número negativo, y dividido por w. E se o resto da divisão for 0, você vai y é dividido por w sim. Então tem esse detalhe, que acho que é até mesmo a maior pegadinha dessa questão. Que isso daqui também implica que o número é divisível um pelo outro. Outra letra é z mais 981 é múltiplo de 9. E aí fica basicamente nessa mesma ideia de que, como a gente tinha falado antes, 981 é dividido por 9, porque é 900, que é dividido por 9 mais 81. E ele fala que isso é um múltiplo de 9. Se é um múltiplo de 9, tá, então esse aqui vai ser 9 vezes a z sobre 9. Putz, peraí, dessa forma não. Deixa eu fazer o seguinte. É um múltiplo de 9, quer dizer que ele é um inteiro. Tá? Um número multiplicado por 9 é um múltiplo, tem que ser um inteiro. Então se eu dividir isso tudo aqui por 9, eu vou ter... a ideia de que z dividido por 9 mais 981 dividido por 9 é um inteiro. Vou colocar aqui. Isso aqui a gente já garante que é inteiro. Então esse aqui também tem que ser inteiro, porque senão eu vou ter um número racional ou uma coisa quebrada com inteiro para dar um inteiro, que não seria verdade. Então z é dividido por 9 com certeza. Nesse caso daqui. E aí a gente vê que tanto a 1 quanto a 2 responde, então cada um separadamente responde. Letra D. Tem indicação de algum material legal para estudar matemática modular? Procurei uma vez e me assustei. Putz, é porque muita gente usa para estudar pro ITA e tal, que eles cobram na prova. E aí vê aquelas questões bem absurdas. Mas a teoria em si não é difícil. Principalmente no nível mais baixo, por assim dizer. Aí tem vídeo no YouTube, acho que você pode botar no YouTube matemática modular, aritmética modular. E você acha coisinha legal. Enfim. Posso dar uma olhada depois e aí eu te mando se eu achar alguma coisa. Eu pergunto pro pessoal, uns amigos meus que fizeram. E eu vejo contigo. Aí eu te mando lá pelo grupo. Tá. 22, 23, 25, sim. 23 a gente já viu que tá errado o gabarito. 25. Para um certo conjunto de 3 números, assumindo que existe apenas uma moda, a moda é igual ao range, que seria a distância dos 2 maiores números. Tá. E aí seria a mediana é igual à distância. Vou chamar de distância isso aqui. Beleza. Se eu tenho um conjunto, vou chamar o conjunto C. Isso aqui é porque é conjunto já natural, mas enfim. Conjunto C, tá? Ele é composto por 3 números. Ele vai ser x, y e z. Se eu só tenho uma moda é o número que mais se repete. Então eu tenho que garantir que 2 deles se repetem. Nesse caso, x e y, por exemplo. Se a moda é igual à distância, então, sei lá, esse número daqui, se for que está em forma ordenada, tem que ser igual a z menos x. Sendo que a moda, ela está no meio, tipo, são 3 números, você tem que ter 2 pelo menos, a moda sempre vai estar aparecendo no meio, seja xy ou seja yz. Mesmo que for ordenado, que você coloca, para pegar a mediana, você tem que ordenar de novo. E aí voltaria para o meio. Pode pensar, por exemplo, 2, 2, 5,
1 milhão e 49, enfim. Você vai ver que o número que está se repetindo está sempre no meio, que é a mediana. E se a gente sabe que a distância, ele está falando que a distância é igual a moda, ou desculpa, a distância é igual a mediana, e a mediana é igual a moda, então a distância é igual a moda. Então a 1 a me responde. Ah, tá. E aí, a assertiva 2 me diz o quê? Me diz que o maior número é 2 vezes o valor do menor número. Isso aqui tem um problema porque ele não falou nenhuma vez na questão que os números têm que ser positivos e naturais. Você pode ter um número negativo mesmo, já quebra a lógica. Se eu pegar, por exemplo, o número, o conjunto for menos 2 e 1, menos 1. O maior número daqui, o menor número seria menos 2. Espera aí. Menos meio, perdão, menos 4 aqui para ficar pronto. O menor número seria menos... Não, mas peraí, isso aqui é menos 4 é o menor, que é 2 vezes... o maior número é 2 vezes o valor do menor número. Tá, pronto. O maior número é menos 2, porque isso está fazendo negativo, e o menor número é menos 4, sendo que menos 2 vezes 2 é igual a menos 4. Sendo que a distância ela é contada de forma em módulo, né? Você tem que contar a distância que você tem entre os números, o range. E a distância aqui não é menos 2, a distância é 2. E aí você tem que ir a moda é menos 2, mas a distância é 2, invertido. E aí por isso que a 2 não responde. Porque você pode ter esse caso do número ser negativo. Acho que com 0 não funciona, eu tinha testado com 0 negativo, porque se ficar 0 tem que ser 0, ia ficar 0, 0, 0. Mas enfim, com o número negativo não funciona e é por isso que a 2 não responde. Show. Alguém quer algum ponto? Nada não? Seguindo então. Pode falar, tá, gente? Aqui também, se achar, se tem uma solução que acha que é melhor que a do jeito que eu tô falando, por favor, fale. É até bom aprender um atalhozinho ou outro pra fazer questão. O que é essa tradução molde que ele fala aí? Moda. Esse pode falar. Ele perguntou sobre a moda. Entendi. 25, né? Que a gente fez 26, então. Se x e y são ambos inteiros, qual é maior? X elevado a x ou y elevado a y? Tá, essa daqui é o seguinte. Você tem x elevado a x e y elevado a y. São ambos inteiros. Inteiros positivos, não, são inteiros, tá? Então, primeiro ponto de tudo. Se ambos forem positivos, quem for o número maior, essa operação vai ser maior, naturalmente. Se forem negativos, você pode pensar, por exemplo, menos 2 elevado a menos 2. Você vai ficar com o menos 10, você ficaria com 1 dividido por menos 2 ao quadrado. E aí, se eles forem, aqui ficaria 1 sobre 4. E aí você pensa em menos 3 sobre menos 3, você pensa em 1 dividido por menos 3 ao cubo, ou 1 sobre menos 27. Daí você percebe que o número que for menor é o maior. Então, a gente tem esses dois casos. Se ambos forem positivos, o número que é maior vai ter essa operação como maior. Se ambos forem negativos, o número menor em módulo, menor em módulo ou maior, por assim dizer, menos 2 é maior que menos 3, vai ser o maior dessa operação. Dito isso, a primeira alternativa diz que x é igual a y mais 1. E aí a gente já cai nesse ponto, né? X é igual a y mais 1. Se y for menos 2, não, desculpa, se y for 0 e x for 1, porque vai dar 0 sobre 0, né? Peraí. Se x for 2 e y for obrigatoriamente 1, isso aqui vai ficar com 4, x, 2 sobre 2 elevado a 4, aqui vai ser 1. Mas se agora x for menos 2, y vai ser menos 3. E aí, nesse caso, você vai ficar com... Não, mas aí responde também. Putz, Peraí, deixa eu voltar pra cá. Primeiro, deixa eu ir pra 2, que essa eu tenho certeza. X elevado a y é maior que x, e x é positivo. Então, x elevado a y é maior que x, e x é positivo. Então, dois casos. Y também é positivo. Então, vou ter que x elevado a y é maior que x. Então, nesse caso, o y ele é maior que y. Ele tem que ser maior que 1. Se y for negativo, isso aqui nunca iria ser verdade, já que x é positivo. Já que x é maior que 0. Então, isso obrigatoriamente me diz também que y tem que ser maior que 1. E é aquela mesma história, a gente sabe de x é um maior que o outro, x
ah, x é igual a y mais... Desculpa. Se a gente sabe que os dois são positivos, tem que descobrir qual é o maior. Então a 2 sozinha não me responde nada. Porque ela me diz que x sim é maior que é positivo. E obrigatoriamente y também seria positivo. Então eu preciso saber qual dos dois é maior. Por quê? Porque aqui eu posso ter 2 e 50. E aqui é y 50. 2 elevado a 50 é maior que 2, com certeza. Só que 50 elevado a 50 é muito maior que 2 elevado a 2. Aí eu fico nessa dúvida. E eu tenho que ir para 1. Na 1, voltando para cá, eu tenho essa ideia. X é igual a y mais 1. Nesse caso, eu já sei que x vai ser o maior de dois números. Se eu somar as duas juntas, colocar as duas juntas. Então, as duas juntas, por si só, me responderiam. Então, seria a letra C. Só que eu tenho que verificar se a 1 só me responde. E agora que eu estou pensando por que não responde, é x é igual a y mais 1. Eu posso ter... Se x for 0, y é menos 1. Eu acho que é muito esse indeterminado, mas eu não tenho certeza, que eu não queria apelar muito para esse número. Porque nesse caso, x é 0 y é menos 1, você vai ficar com 0 elevado a 0. E é isso, enfim, é indeterminado. E menos 1 elevado a menos 1 vai ser 1 sobre menos 1, que é menos 1. Aí é meio que isso aqui que tá me estranhando. Se forem negativos, menos 2, aqui tem que ser menos 3. Se y... Não, pronto, já sei, desculpa. Se x for 0,5, y vai ser menos 0,5. Tá correto isso? Isso. Tá. No caso, x é igual a 1 meio. E y é igual a menos 1 meio. E eu vou considerar também x igual a 3 meios. E y igual a, no caso, 1 meio. 1 meio mais 1 dá 3 meios. Show. Nesse caso inicial daqui, você vai ter 0,5 elevado a 0,5, né? 1 meio elevado ao meio. Então, vai ficar com raiz de 1 meio para esse número, x elevado a x. Pronto. X elevado a x. Para y, nesse caso, você ficaria com menos 1 meio elevado a menos 1 meio. E aí você ficaria com a raiz de menos 1 sobre 2. Dá imaginário. Tá, então esse número aqui eu não posso contar se for esse. 3 meios elevado a 3 meios dá 3 meios. Putz, eu tô me confundindo nessa aqui. Eu sei que essa aqui bate, eu não sei porque essa aqui não bate. Deixa eu... Vou pegar o gabarito. Ué. Puxa, não tem o gabarito. Puta merda. Deixa eu apelar pra internet. Sim, se alguém, por favor, souber, tá? Pode me interromper, por favor. Não me deixe sozinho aqui, não. São números inteiros, x e y. Ele falou que é em número inteiro, né? Tá, então por que a 1 só não responderia? Quer dizer, então eu deveria ter errado isso aqui, né? Porque eu coloquei as duas juntas. 26. Eu coloquei as duas juntas. Energy Match Club. Você tá as duas juntas, por quê? X é 2 e Y é 1. Menos 1 elevado a menos 1. Menos 1 elevado a menos 1. É menos 1. Sim, que a gente é menos 2 elevado a menos 2 é menos 0,25. Tá. Porque fica... certo. Tá. Desculpa, beleza. Agora faz sentido. Porque se eles forem negativos, você tem que... Menos 0,25 é maior do que menos 1. Mas se for 2 e 1, você vai ficar com 4 é maior que 1. No caso aqui ser y e x. E aqui ser y e x. Aqui x e y. Pronto. E aí você não teria a resposta, né? No caso, se for valendo isso aqui, né? X 2 e 1 e x menos 1 e menos 2. Ok, bate. Agora faz sentido. Aí até coloca aqui que deve ser diferente de 0 pra não bater. Tá. Mas beleza, agora faz sentido. Alguém não entendeu ou alguém discorda? Porque eles podem ser negativos. Porque a questão não falou nada sobre não sei. Diz que é inteiro. Inteiro é número positivo e negativo.
É, nada? Nada, ok. Qual é a outra? Qual é a outra? Qual é a outra? 27. A 27 eu acho que eu errei, na verdade. Que eu tinha visto lá. A 27 eu errei. Até bom alguém ver. Ah, essa aqui eu chutei. Tinha tempo pra fazer. Essa aqui eu sei que a 2 não responde nada, porque só diz algo sobre X. Mas essa aqui eu chutei. Tem que ver a 1. E se alguém tivesse feito aí, por favor, assuma aí, por favor. Porque eu chutei, eu nem toquei nessa questão. Ninguém que tá aqui acertou, quer explicar ela? Tem no gabarito aqui. É, tem no gabarito. Mas enfim. 25. Eu tô com preguiça. Tá, acho que aqui. Por favor, se alguém fez, por favor, assume aí. Se não, eu vou pular essa questão. Tipo, eu chutei ela também. É isso que eu ia falar, pode ir pra próxima. 29, 29, 29, 29. Ah, beleza. Isso aqui é. Tá. Quem lembra disso daqui, vai tipo, fazer isso direto. Quem não lembra, eu acho que teria que saber a raiz das. Fazer a raiz das equações. Para uma equação quadrática, né? Ax ao quadrado mais bx mais c, a soma das duas raízes, ou seja, x1 mais x2, vai ser sempre igual a menos b sobre a. E o produto x1 vezes x2 é sempre igual a c sobre a. Tá? Se você souber disso, é trivial a questão. Se você não souber, tem que achar a raiz. Partindo desse princípio, o que é que a gente tem? Ele pergunta qual é o maior? A soma das raízes da primeira equação ou da segunda equação? A soma da primeira equação, seguindo essa lógica, é menos b sobre a, então menos 6 sobre 1, menos 6. A primeira equação, soma, vai ser menos 6. Na segunda equação, eu vou ter que a soma, ela vai ser menos k. Menos k. E aí, para saber quem é maior ou quem é menor, para saber quem é k, na verdade. A1 de j igual a k. Tá, mas eu não sei quem é j. Então, enfim, não me responde muita coisa. Então, a 1 só não me responde. A 2, k é negativo. Tá, se k é negativo, e menos k, então menos com menos dá mais, então você ficaria com módulo de k, por assim dizer. E o módulo de k com certeza é maior que menos 6. Então a 2 com certeza vai ter uma raiz, vai ter soma de raízes que vão ser maior que a primeira. Então por isso que a 2 me responde, e por isso que a 1 não me responde. Que a 1 só me diz que eu vou ter uma equação sem nenhum... Não vou ter nenhuma informação a mais sobre k, que eu preciso saber. Acho que é isso. A 30, esse aqui ignora, né? Sei lá, porque até tem uma fonte diferente. Tá, essa aqui é. Em 2003, eu acho que foi porque chutou, mas todo jeito. Você tem um algoritmo, tá? Chamado de cache, que consegue armazenar X milhões de páginas por hora. Ao mesmo tempo, um competidor desenvolveu um outro HTML compressor, sei lá, um algoritmo, que armazena Y por milhões de horas. Ele quer saber se ambos indexam um número positivo, né, porque não faz sentido ser negativo. O número de páginas indexadas pela Gcache é maior do que 3 vezes o número de páginas indexado pelo seu rival, HTML. A primeira me diz que Gcache indexa 1 milhão de páginas a mais que o outro. Sendo que aí logo de cara a gente já sabe que esse aqui não responde. Né? Eu posso ter Gcache com com 1 milhão de páginas em um, e com HTML com uma página. Esse aqui vai ser 1 milhão em uma vez a mais. Se agora for tipo 4 milhões, esse aqui for 3. Então eu vou satisfazer isso, mas ele não é 3 vezes maior do que o outro. Então a 1 me deixa na mão, não me responde. A 2 me diz que HTML comprime entre 400 e 1.4. E aí beleza, vamos testar os extremos. Se esse aqui é 400, e de novo, a 2 logo de cara não me responde a pergunta sozinha, porque eu preciso comparar com a outra. Então eu vou comparar as duas juntas. A HTML dá 400. Então a Gcache daria 1.400.000, que é maior do que 3 vezes mais que a outra. Show. Beleza. Mas se ela for 1.4, a outra vai ser 2.4. E 2.4 não é 3 vezes maior que 1.4. Então eu fico na mão também mesmo usando as duas. E é por isso que a letra E. Nem as duas juntas respondem. Acho que é isso. Tipo, não tem a parte do Critical Reasoning.
Putz, já que tipo, eu tô devendo pra vocês, já que eu tô errando tantas questões, eu vou fazer. Mas se vocês quiserem sair, tá? Pode sair, fica à vontade. Não que eu estivesse segurando vocês, né? Mas. Ah. Tá. Vamos para as questões de critical reasoning. Pelo menos essa não tem como errar o cálculo. Essa aqui eu acho que eu devo ter errado alguma. Eu acho que eu errei duas, na verdade, isso aqui. Então, vai ter algumas que você vai ter que me substituir aí. Errei a 4. Tá, de todo jeito, a ordem foi a 2. Ah, a 4 nem tá mais errada. Beleza, então. A 2, a 5, a 6, a 7, a 9. 2. Através de um recente estudo, que basicamente calcula o valor dos, dos investimentos, porque não seriam investimentos aqui, né? Dos bens, entre adultos jovens, para o benefício Peraí. Based upon the results of recent study, the net value of assets held by young adults for the benefit of exceeds. Tá. O que ele está falando aqui é que o valor de bens dentro de dos adultos jovens, para o benefício deles mesmos, excedem o valor dos bens da galera de middle age, que seria, suponho, 40 anos por aí, que está trabalhando, mas que tem crianças. Beleza. A noção comum é que adultos jovens, ou mais chamados de 20 e poucos, são maiores gastadores e menores salvadores, poupadores, do que adultos na faixa dos 40 anos e tal, que já tem crianças e tudo mais. E portanto falsa essa ideia daqui. Ok, então essa é a ideia principal da questão. Qual argumento primariamente Qual argumento é mais fraco, está mais errado? Para qual das seguintes razões? Então, letra A. Deixa a letra A incluir essa aqui. O argumento não considera o impacto das. Não, acho que não é letra A, não. O argumento não considera o impacto dos débitos. Dos bens. Beleza, a gente não está falando sobre débitos necessariamente. A gente está falando sobre poupar e gastar. Então, você não necessariamente teria que incluir o débito aqui. Deixa eu só ver se estão falando merda, se a 2. É isso mesmo. A letra B fala: o argumento nunca fala sobre os efeitos de pedir falência aos 20 e poucos anos para a questão do débito, principalmente débito estudantil, que é um ponto até bem comum lá nos Estados Unidos. Mas, de todo jeito, o ponto não é esse. O ponto é sobre poupar e gastar. E isso que ele está falando, que ele está querendo mostrar que é falso. O argumento nunca discute o fato do imposto. Putz, não está nem entrando, nada a ver. O argumento não especifica exatamente quanto está sendo salvo, quanto está sendo gastado por cada parte. Essa é, digamos, tentadora, talvez. Mas, de novo, por mais que ele não especifique... Vamos deixar isso aqui de lado, na verdade, e vamos para ela. O argumento nunca considera que o estudo compara tanto por e para o benefício dos jovens adultos com os bens dos adultos comuns. E é exatamente isso que ele está falando aqui. Vê, ele nunca considerou a comparação entre um e outro necessariamente. Ele fala ele fala só do valor total dos bens, mas ele não implica sobre o que é que o valor dos bens vai dar em cima do que ele está falando sobre gastar e economizar. E é basicamente isso que ele está tentando falar aqui no letra E, pelo menos assim que eu entendi. O argumento não considera a comparação entre esses, tanto de você quanto para o benefício desses adultos jovens. Inclusive, é incluído que essa galera aqui que tem crianças, que está trabalhando, essas crianças também podem ser adultos jovens. E aí, como é que você vai comparar? Porque os bens dessa galera aqui, que depende dos pais, podem ter sido comprados dos pais. E aí eles podem ser maiores gastadores. Mas ele também pode poupar. E então você fica nessa ideia. Você não considerou, digamos, a interseção entre esses grupos. E aí, no meu caso, a letra A responde melhor do que a letra D. A letra D... se a letra E não me respondesse maior, talvez eu marcaria a letra D. Mas eu acho que ela está incompleta, por assim dizer. Se alguém discorda e tal, pode falar também, tá, gente? Eu me sinto tão sozinho falando sozinho aqui. Tá, 2, depois era 5? 5. 5 eu acho que é do texto, né? Não é não. Eu lembro disso aqui. Tá, acho que essa aqui é a letra B. Tá, esse aqui é basicamente a questão do que você vai ter
organizações sociais que visam lucro comparado com a organização social que não visa o lucro. E ele fala que a organização social que não visa o lucro recebe menos, uma receita desproporcional de ajuda financeira da federação, né, do governo, tais como ajuda de custo em comidas e garantia de crédito, tanto para as pessoas que eles servem. Então ele fala que a conclusão é que as organizações sociais que visam lucro conseguem ter uma proporção de recursos, de verbas maior, e aí isso gera uma desvantagem financeira dos cidadãos para os cidadãos do que essa galera que não visa o lucro. Basicamente seria isso. Acho que deve ter um pouco mais, mas enfim, eu estou correndo um pouquinho para não perder muito tempo. A conclusão depende de quais argumentos. Letra A. Organizações sociais públicas que não visam lucro e organizações privadas sociais que não visam lucro servem um número proporcional, um número parecido da proporção entre os cidadãos que têm desvantagens financeiras. Tá, beleza. Isso aqui ele, na verdade, ele estaria me enfraquecendo o texto que eu estou falando aqui. O que eu estou querendo falar é que existe uma desvantagem de fato muito grande. Isso aqui está me dizendo que eles têm iguais. Então, tipo, isso aqui já não me responde. Letra B. A letra B é a resposta, eu vou pular, depois eu volto para ela. Letra C. O número de cidadãos que conseguem benefícios da federação e do Estado, das organizações sociais que visam lucro, é maior do que o número de cidadãos que conseguem esses benefícios das outras organizações que não visam lucro. Mas beleza, a ideia aqui não é que um ganha mais do que o outro necessariamente. A ideia aqui é que é desproporcional a vantagem financeira que as ideias que visam lucro ganham em cima de outra. Isso aqui está muito relacionado à quantidade do que necessariamente é o número em si. De novo, aqui ele está falando do número de cidadãos, mas o número de cidadãos de um pode ser maior que o outro, mas a quantidade que cada um recebe pode ser menor. E aí, essa quantidade que ele está querendo falar aqui quando ele fala de proporção de desvantagem financeira. Então a letra C também não me responde. A letra D me fala sobre educação e residência, que tipo, não tem nada a ver com o que a questão fala. E a letra D fala sobre criminal record, né, passagem pela polícia e história de crédito ruim. Então, tipo, também não fala nada sobre o que a questão está falando, que é a desproporção financeira entre um e outro. E aí você vê que só a letra B tem alguma coisa que faz sentido. Se tivesse outra que fizesse mais sentido, eu também não ia marcar a letra B, mas por eliminação e porque só ela faz sentido para isso que organizações voltadas para o lucro não se envolvem em práticas financeiras fraudulentas para conseguir mais dinheiro do Estado e benefício do Estado e da Federação para ajudar as pessoas que eles servem. E a ideia é basicamente que essa aqui, se for verdade, quer dizer que as organizações que não visam lucro, elas fazem isso. E por fazerem isso, o problema não está diretamente com a desproporção entre o pedaço, a fatia das verbas voltadas para isso, e sim na eficiência de cada um para atender o seu objetivo. E por isso que isso aqui depende. Porque se uma fizesse mais que a outra, ia ser muito mais do que o argumento está falando. Acho que é basicamente isso. Se ficou confuso, tá, pode falar, tá? Eu tendo a ser bem ruim explicando essas questões. Se alguém quiser falar também, pode falar. Eu fico falando muito isso, mas enfim. A 2, a 5, a 9, né? Eu acho que era 9. A 6, a 7, a 9. Tá, esse aqui é em relação ao texto. Tá? O texto é uma crítica em relação ao sistema eleitoral. Enfim, sem entrar muito em detalhes sobre isso. Cada um tem suas opiniões. A 6 é basicamente o que é que ele está falando no texto. E aí você pensa, letra A. Considerando os méritos do sistema eleitoral como um meio de proteger o federalismo. Não é isso que é falado no texto. Inclusive o texto, acho que os 2 primeiros parágrafos são críticas a tudo isso. O terceiro é uma resposta do cara aqui. E aí a terceira, aqui até mesmo ele até fala, tipo, a terceira conclusão, que ele meio que até fala sobre ideias alternativas. Então ele não está considerando os méritos desse sistema, ele está mais criticando o sistema no geral. Letra B. Examinando o impacto da 12ª emenda na história da presidência americana. É mencionada a 12ª emenda aqui em algum local. Aqui. Mas não é o tópico do texto em si. Então, tipo, não responde. Letra C. Disputa entre a validade
a validade dos processos democráticos americanos. Tentador, na verdade, né, mas não é essa a resposta, porque não é do processo democrático em si. E é a validade de todos os processos democráticos. Que o processo democrático não é composto só pelo colégio eleitoral. É mais sobre o quanto que o colégio eleitoral impacta ou não na ideia de cada voto deveria contar de forma igualitária, que tem alguma parte aqui do texto. Que enfim, vou procurar. Letra D. Apresenta argumentos falando sobre a melhor forma de eleger o presidente dos Estados Unidos. E é justamente isso que está acontecendo aqui. Os primeiros 2 parágrafos ele fala sobre isso, sobre o quão ruim é esse sistema eleitoral. O terceiro parágrafo fala com argumentos para defender o sistema eleitoral. Então ele está voltando à ideia de que a gente tem que descobrir qual é o melhor sistema para esse ponto. E o quarto, finalizando isso daí, é discutindo de fato quais seriam outras alternativas para reformar o sistema que me dariam a melhor forma de decidir quem seria o presidente. Então é basicamente a letra D. A letra E, comparando argumentos de natureza democrática, que não é necessariamente isso, tá? Tipo, isso não é o ponto principal do texto. Fazer que aparece sim, se tem 2 respostas, 2 opções conflitantes. O ponto principal ainda assim é argumentar sobre o colégio eleitoral. A 7, eu acho que era outra 7. 7, 9. A 7 é bem parecida, tipo, é só basicamente o que é que melhor descreve o texto. E essa mesma ideia, a letra A, eu acho. Apresenta crítica à instituição, no caso ao colégio eleitoral. Depois aparece uma defesa da instituição, mesma coisa, o segundo parágrafo fala isso. O cara está defendendo esse. É porque não é senador, né? Mas que pode ser equivalente a deputado. Mas vamos supor que é senador, o Markham tá falando isso. E a última, depois ele oferece uma possibilidade de achar o meio termo para as 2 posições. Que é basicamente o que ele está falando aqui. Ideias alternativas. Que você pode colocar para o sistema de estados, blá 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 blá. Até fala sobre o voto popular direto, mas com peso diferente. Então ele tenta achar esse equilíbrio. A letra B, ele apresenta o argumento, depois lista o problema do argumento, depois refuta o argumento. Não é basicamente isso. Ele não está refutando o argumento diretamente. Ele está falando só que existem pontos fortes e pontos fracos. Discursa ambos os pontos de um lado controversial e depois escolhe o lado que tem argumentos mais fortes. Ele não está escolhendo um lado aqui diretamente. Ele está dizendo que a alternativa é possível e até deveria ser considerada. Então ele está unindo o melhor dos 2 mundos, por assim dizer. Letra D, analisa as falhas na instituição tradicional e depois dá uma série de passos para remediar essas falhas. Ele não está dando espaço, ele está dando alternativas aqui. Então, tipo, letra D também. Apresenta 2 lados de uma história, para assim dizer, e mostra erros lógicos nos 2. Não, ele não critica, ele não mostra erros lógicos em cada um. Ele só menciona tipo, os pontos, vantagens e desvantagens. Então, letra A. Acho que não tem por onde correr. E a 9, que é a última. Ele pergunta, a resposta do senador lá, que ele falou, que diz que o colégio eleitoral está fazendo a coisa certa, seria mais adequada a resposta de qual das seguintes afirmativas. E aí você vê que a primeira está criticando, meio que criticando, falando sobre a desproporção. Não tem nada a ver com isso aqui. A segunda fala sobre que a gente não sabe se o governo seria igualmente estável ou não, através de um direito popular, só que isso está reforçando a ideia dele. Então não pode ser isso aqui não pode ser a resposta para essa pergunta. Desse aqui, pronto. Acho que até essa é a resposta. Se o candidato que perdeu o voto popular ganhou a presidência 4 vezes nos últimos 200 anos, é porque tem uma coisa errada com o sistema. E aí a resposta adequada, uma das respostas adequadas pode ser que ele mostra que toda a resposta que ele deu no texto aqui, todos os 3 pontos que ele mencionou, mostra que eles estão fazendo alguma coisa certa em relação a isso. Tanto é que manteve um governo estável democraticamente por mais de 200 anos. E aí, letra C seria a resposta. Letra D. Manter tá apoiando a ideia dele. Então, tipo, a ideia dele é manter um sistema federal forte, muito mais que contar os votos igualmente. Então, tá aí no meio de coisa. E o processo eleitoral, de colégio eleitoral, tem que ser removido. Mas a ideia de que o winner take all, ou seja, vencedores que pegam tudo, deveriam ser reduzidos. Eu não sei que palavra é essa, na verdade. Mas iria substancialmente reduzir alguma coisa que ocorre dentro do sistema ideal. Então, esse ponto, ele está
ele tá querendo quebrar o colégio eleitoral, mas ele tá favorecendo a ideia desse o vencedor ganha tudo. E estaria meio que no meio termo, apesar de que, tipo, é contra o colégio eleitoral que é a ideia dele, tá favorecendo um dos pontos desse modelo, então essa resposta em si não seria tão adequada para isso. Logo a gente vê que só a letra C que seria a resposta, porque a resposta dele vai exatamente contra isso. Acho que é basicamente isso, acabou já. Acho que não tem mais nenhuma questão. Se tiver mesmo, tá bom já por hoje, né, gente? Cansei. Valeu, Vitor. Eu costumo gostar mais de matemática. Matemática achei muito melhor porque não tem essa subjetividade também. Exatamente. Valeu, pessoal. Até terça. Show. Terça de Tchau, 7 tchau. horas? É, né? Vai ficar 7 horas mesmo? O que é que tu acha? Pois é, encheu, né, terça-feira. É, mas encheu aqui também, né? Começou com 40. Aqui ficou 22 no final. É, eu prefiro 5 horas, porque 7 horas sempre tem o webinar das consultorias, né? Tem essas outras coisas. Eu vou jogar lá no grupo pra ver o que a galera acha. Realmente ficou bem parecido o número. Beleza, então. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu.